A leitura desta Santa Missa é extraída da Epístola de São Paulo aos Coríntios, primeira Epístola, capítulo 11, dos versículos 23 a 29. Pois eu recebi do Senhor o que eu vos ensinei, que nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi entregue, tomou o pão, dando graças, o partiu e disse: recebei, tomai e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Igualmente tomou do que Senhor, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em minha comemoração. Pois todo aquele que comer deste pão, diz São Paulo, e beber deste cálice, toda vez que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha, o fim do mundo, para julgar o mundo todo. Portanto, todo aquele que comer deste pão e beber deste cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se sua consciência, bem o homem, para assim comer deste pão ou beber deste cálice. Pois quem come deste pão e bebe deste cálice indignamente, come a própria condenação, come e bebe a própria condenação, não distinguindo o corpo do Senhor da comida comum. Evangelho de Nosso Senhor segundo São João, capítulo 6, vale a pena lê-lo inteiro em casa. Capítulo 6 do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus às turmas dos judeus: a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, quem come de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como vossos antepassados que comeram o maná e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Pelo sinal da Santa Cruz, nos deu Nosso Senhor dos nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeiro de tudo, recordar que Nosso Senhor disse aos judeus, portanto, é a história da Eucaristia. Jesus disse que era preciso comer a carne dele, beber o sangue dele. E quem não comesse dessa carne, não bebesse desse sangue, não teria a salvação, a vida eterna. Os judeus ficaram escandalizados,
Que ideia deste homem? A gente vai comer a carne dele como? Porque naturalmente pensavam sem os elementos solucionadores do poder de Deus, que fez ele, na Quinta-feira Santa, ele realizou o que tinha prometido. Tomou o pão, o trigo, e transformou esse pão no corpo vivo dele. Tomai, este é o meu corpo. Depois tomou o vinho de uva e fez a mesma coisa, transformou no sangue dele. Bebei, este é o cálice do meu sangue. Depois deu o poder aos apóstolos para fazer esse milagre. Fazer isto em memória de mim. Ele dá o poder. Naquele momento ele estava dando justamente o quê? O poder sacerdotal aos apóstolos. A partir daí, eles podiam tomar o pão e o vinho, pronunciar as palavras que Jesus mandou e deixar de ser pão, deixar de ser vinho, para ser o corpo vivo de Jesus, o sangue vivo de Jesus. É claro que, sendo o corpo vivo de Jesus, estava também o sangue. Estava a alma de Jesus, a divindade dele ali. E sendo o sangue dele vivo, também ali estava a carne. E a alma, a divindade. Era um poder que ele conferia aos apóstolos. E como deu aos apóstolos o poder de continuar a igreja, através dos séculos, esse poder foi sendo transmitido a todos os sacerdotes. De mudar o pão no corpo vivo de Jesus, o vinho, o sangue vivo de Jesus. E assim dá oportunidade a se fazer obediente ao que ele disse, como está no capítulo 6. Não comedes deste pão, não bebedes de sangue, não terás a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Não é o maná. O maná queria dar uma vida terrena, no entanto as pessoas comeram maná, a vida terrena e morreram. O corpo de Jesus dá a vida eterna e aquele que realmente comungar bem alcançará a vida eterna, alcançará o céu. Essa é a grande realidade que nós nos acostumamos a chamar de Eucaristia. Que já recebeu muitos nomes através dos séculos, mas a realidade é a mesma. Chamou-se fração do pão. Etc. São Paulo, na carta aos Coríntios, chama atenção para o milagre feito por Jesus de mudar o pão e o vinho do corpo e do sangue dele, e avisa a necessidade de estar com a alma limpa para poder comungar.
estar sem pecado grave. Deus cuidou de tudo, não é? Por isso também Deus deu ao Padre o poder de perdoar pecados. Em outro pedaço do mesmo Evangelho está contado. Recebeu o Espírito Santo. Pecado que perdoardes, serão perdoados. Os pecados que não perdoardes, não serão perdoados. Colocou o batismo como primeiro ato para qualquer um queira se salvar. Uma força enorme. Naturalmente, por exemplo, uma pessoa que se batiza, terminado o batismo, ela está purificada completamente. Completamente. O batismo tem uma força, portanto, mais poderosa do que a confissão. Contanto que aquele que se batiza, se for um adulto, esteja arrependido de seus pecados, estará completamente lavado. De maneira que se morre logo depois do batismo, não passa nem pelo purgatório, vai para o céu direto. Mas alguém que se confessasse e morresse logo depois da confissão, muito dificilmente iria para o céu direto. Por quê? Porque é preciso estar realmente arrependido de todos os pecados de maneira mais perfeita. A confissão perdoa. A pessoa que tem pecados mortais, se arrepende e confessa, está perdoada. Então assim que ela pode fazer aquilo que São Paulo recomenda. Comer deste pão de maneira digna. Comungar, como nós dizemos. Não é? Isto é o começo da história da Eucaristia. É o começo. Vejamos um pouco o caminhar da história. Nos primeiros 1000 anos da Igreja de Deus, a Igreja Católica que o nosso Senhor deixou, o culto a Jesus na Eucaristia era muito profundo, central mesmo, porém estava reduzido ao culto realizado quando o padre faz aquele ato que Jesus mandou, que nós chamamos Santa Missa, como estamos celebrando agora, onde se toma o pão e se consagra, deixando de ser pão para ser o corpo do Senhor. Toma-se o cálice e se consagra, deixando de ser vinho para ser o sangue vivo do Senhor. Bastava a palavra de Deus, bastava o ensinamento da Igreja. Entretanto, nós sabemos que através dos séculos, Deus fez muitos milagres, de uma maneira ou de outra, para provar que na Santa Missa verdadeiramente muda o pão do corpo vivo de Jesus, o vinho do sangue vivo de Jesus. Jesus está ali, é Ele. Aquele pãozinho fino é feito hoje em dia assim, já de muitos séculos, que se faz daquela forma redonda, leve, porque se percebeu que era mais prático, mas antes se usava o pão mesmo, embora sempre sem fermento, o pão ácido, e o vinho sempre vinho, não de qualquer fruta, mas da uva.
da uva. Não importa a cor. Se o padre consagrasse o vinho branco da uva, estava consagrado, o sangue de Jesus. Não é a aparência, é a mudança que, no progresso, através dos séculos, que a igreja foi fazendo, depois de vários séculos, os estudiosos, os católicos, os teólogos, criaram uma palavra maravilhosa para indicar esse processo de mudança do pão, do corpo vivo de Jesus, do vinho, do sangue vivo de Jesus, que é a palavra transubstanciação. Transubstanciação. Essa palavra foi adotada, criada por alguns teólogos, adotada depois pela igreja, oficialmente até hoje. A tentação para negar a presença real de Jesus na hóstia consagrada, no cálice consagrado, é velha, antiquíssima. Muitos que se diziam cristãos, mas não eram hereges, isto é, cristãos aceitando um pedaço e outro não. Como Lutero mesmo, que não acreditava que Jesus estivesse na hóstia, nem no cálice. Faziam a celebração, mas dizia que Jesus vinha espiritualmente e ficava ali naquela hóstia, naquele pão ou naquele cálice de vinho. Quando a missa terminava, Jesus ia-se embora, então o que sobrou podia jogar fora ou fazer qualquer uso, porque não era mais Jesus. Mas não é assim. O que a igreja sempre acreditou é que há uma mudança, que nós chamamos transubstanciação. Transubstanciação. E essa transubstanciação, Deus quis, para fortalecer mais a nossa fé, embora a gente não precisasse de milagre, bastava o ensino da Igreja de Deus e pronto. Mas Ele, bondoso, através dos séculos, fez muitos milagres, maiores ou menores, para demonstrar a presença de Jesus ali, presença definitiva. Quer dizer, na hora que o padre pronuncia a palavra, terminadas as palavras todas, este é o cálice do meu sangue, ó questem, cálice sangue ó questem, este é o meu corpo. Quando termina, exatamente naquele momento, Jesus substitui a substância do pão na dele, a substância do vinho na dele. E por que Jesus, ao fazer essa mudança, não muda também os acidentes? A quantidade, a qualidade, a ação, etc. Por quê? Porque ele é tão sábio, tão bom. Se ele mudasse no altar uma hóstia no corpo dele vivo, ninguém poderia comungar Jesus. Jesus era um homem forte de 1,80 m de altura. E se desaparecesse a aparência de pão, a aparência de vinho para ficar Jesus, ficava um homem enorme em cima do altar,
Como é que o padre ia dar a comunhão? Ia cortar um pedaço do dedo? Para dar um? Loucura, não é? O Senhor sabe muito bem o que faz. Então o que é que ele faz? A transubstanciação. Muda o pão do corpo vivo dele com a alma e a divindade. Muda o vinho do corpo vivo dele com o sangue, a alma e a divindade. De maneira tão perfeita que ele está todinho no conjunto e todinho em qualquer pedaço. E assim o padre toma o cibório e vai até o povo, pega uma pequena hóstia e dá a um. O que foi que ele recebeu? Jesus inteiro, claro, está ali. E se só houvesse uma hóstia para dar a 2 pessoas, ele podia dividir e dava, cada um recebia Jesus inteiro. Como diz Santo Tomás, não parte quem o quebra, não rompe quem celebra, mas inteiro é recebido. Não parte quem o quebra, não rompe quem celebra, mas inteiro é recebido. E assim é que se dá o milagre da multiplicação dos pães, muito mais extraordinária do que aquela que Jesus fez, dando pão comum ao povo para matar a fome do estômago. A fome que ele mata aí é da alma, enche a gente de Jesus, não é? E para que fique claro que ele está ali, como dizia, Nosso Senhor fez muitos milagres pelo mundo afora. De uma forma ou de outra. Por exemplo, para mostrar a grandeza da Santa Missa. Nas guerras dos espanhóis católicos contra os maometanos, havia um exército espanhol católico que queria tomar uma fortaleza deles que os maometanos tinham tomado. E então o padre que celebrava para o exército, aquela tropa, padre capelão, a pedido dos principais, dos capitães, que comandavam os vários grupos daquele exército, celebrou cedinho a Santa Missa. Porque os capitães, pelo menos, queriam comungar. Todo o exército católico que confessava, comungava, não ia dar tempo para comungar todo mundo, mas pelo menos os capitães. E estavam assistindo a missa quando, de repente, inesperadamente, um bloco de maometanos invadiu o acampamento católico. O padre teve que suspender a missa, tomar a hóstia já consagrada, envolver no corporal e esconder numa gruta debaixo de uma pedra, um buraco limpo. E eles conseguiram expulsar aquele bloco e voltaram para terminar a missa. Quando voltaram, que o padre foi buscar o corporal, as hóstias tinham ficado cor de sangue e tinham entranhado no corporal, de maneira que ninguém conseguia tirar. Ninguém conseguia tirar. E aí os milagres se multiplicaram. A partir daí, que cada um daqueles capitães queria levar o corporal
para colocar na sua cidade. E então o padre fez um sorteio, caiu na cidade de Daroca, que era uma daquelas cidades que tinha um daqueles capitães. Os outros não aceitaram. Ah, não. Fazer de novo. Fez de novo. Saiu Daroca. Fizeram 3 vezes, saiu Daroca. Mas eles não aceitaram. Resolveram fazer outra coisa. Arranjaram uma mula, colocaram uma cela belíssima, colocaram uma caixa de prata em cima com o corporal, amarraram e deixaram a mula andando e eles atrás. A mula andou o dia todo. Quando chegou de noitinha, pararam, dormiram, aqueles guerreiros deitados no chão ao redor da mula, para tomar conta do corporal sagrado, com as hóstias. De manhã, continuaram a viagem, a mula continuou andando. Quando chegou diante da cidade, as cidades eram muradas de portas. Diante da porta principal da cidade de Daroca, a mula caiu morta. Aí ninguém mais pegou. E até hoje, quantos séculos lá está honrado solenemente esse corporal em Daroca? O milagre da Eucaristia, da presença real de Nosso Senhor na hóstia consagrada. E assim muitos outros. Se eu fosse contar milagres da Eucaristia aqui, eu entrava pelo dia fora. Só recordo uma coisa muito mais simples, mas é um sinal. Muito mais simples, mas é um sinal. Eu fui aluno de História da Igreja do padre Heitor Otaviano de Araújo. E padre Heitor se contava quando ele era vigário no interior. Uma ocasião, ele levantou de manhã, estava se preparando para ir para a igreja para celebrar, quando disseram: padre, ladrões entraram na igreja, arrombaram o sacrário e levaram a âmbula, o cibório. Ele tomou um choque tão grande que caiu, perdeu o sentido, caiu no chão. Depois levaram, ele melhorou, e depois saíram procurando. Ele deve ter levado a âmbula, que era de ouro, e as hóstias. E foram achar as hóstias, viram no lugar sujo, um bando de pombos rodeando um lugar. Quando chegaram junto, as hóstias foram ali no chão. Os pombos estavam ao redor. É ou não um milagre da Eucaristia? É. É claro que é. Eu fui aqui na nossa Bahia. Naturalmente que ela é pequenininha. Não deve ter coisa maior do que isso não, mas é grande. Maior do que nós todos. Maior do que nós todos. E a festa de Corpus Christi? Como eu dizia até, dos primeiros séculos, era a Santa Missa que era o louvor, não se fazia um culto fora da missa. No século XI, X em diante, no século X, já começa a se colocar as partículas consagradas que sobraram da comunhão num objeto parecendo uma pomba de prata pendurada na igreja, ao lado. Primeiro era atrás, chamavam de pastofório, o lugar. Depois fizeram aquelas catedrais formosíssimas, onde se colocou, não é, o sacrário, onde Nosso Senhor
aí o que já se fez de belo é muito grande. E a festa de Corpus Christi, eu dizia no comecinho da missa, a bem-aventurada Juliana de Montcornion, que era ligada a um movimento católico em Liege, na Bélgica, chefiado pela bem-aventurada Maria de Oigny, começou a ter aquela visão do sol, até que foi revelado a ela o que era, e daí é que se criou a festa de Corpus Christi. Para preparar o texto, o Papa pediu ao mais sábio teólogo, que foi Santo Tomás de Aquino, foi ele que preparou, que fez, muito bonito, muito profundo e muito bonito. E daí começou a celebrar Corpus Christi, que se estendeu mais com Clemente V e mais ainda com João 22, tudo daqueles tempos, da Idade Média, com João 22, e depois tornou uma festa mundialmente, né, celebrada. Em Salvador, não sei como está, mas desde Tomé de Souza, a primeira festa de Corpus Christi, que naquele ano de 1549 caiu em 13 de junho. O trajeto que era financiado, e até hoje é financiado pelos vereadores, que naquele tempo eram chamados senadores, Senado da Câmara, hoje é vereador, e o trajeto que eu saiba continua o mesmo. Sai da Catedral, pela Praça da Sé, entra pela Misericórdia, passa pela Rua Chile, hoje é a Rua Chile, mas não era assim que chamava antes. Se não me engano, chamava assim, Rua Direita do Palácio. Aí dá a volta na direção da Igreja da Ajuda, segue em direção à Sé, dobra na direção do Liceu, segue aí direto na direção do terreiro, faz a volta e entra na Catedral. É um trajeto já antigo, clássico, não sei se vão fazer. E dizer que o bispo e os auxiliares de lá estão todos de Covid, eu nem sei se vão fazer alguma coisa por lá hoje. Mas nós temos feito, graças a Deus, pessoas piedosas têm feito este tapete bonito, que a gente evita pisar, não é? Só o padre quando passar a hóstia consagrada, que a gente deve honrar direitinho, a fila, com todo respeito, clamando louvores a Deus, honrando o nosso Senhor. É a Santíssima Eucaristia, que deve ser amada, visitada, recebida na comunhão, porque se confessa direitinho, está preparado, não é? É com muito amor que a gente deve zelar por essa maravilha de Jesus. Foi para o céu e não foi, porque ficou com a gente na Eucaristia. Não é? Até uma velha quadrinha que parece atrapalhada que diz: quero partir, mas não parto. Quero ficar, mas não fico. Agora já me resolvo. Não vou, não parto, nem fico. Jesus quer ir para o céu e quer ficar na terra com a gente. E realmente ficou na Santa Eucaristia.